Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de dezembro, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 11 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar da natureza da fé. E, descobrindo o que é fé, o conceito de fé, vamos também ver aqui exemplos de homens e mulheres que venceram as suas batalhas porque tiveram fé. É um grande testemunho. Eu costumo dizer que aqui em Hebreus 11 temos a galeria da fé. Olha, dá até uma chamada de uma peça, de um espetáculo. É isso que Hebreus 11 é, um espetáculo de fé, para que eu e você sejamos fortalecidos na nossa fé. E antes de iniciarmos aqui o texto bíblico, vai dando aquele joinha, é importante aqui para o canal, vai compartilhando também esse vídeo com alguém, convidando para vir priorizar a palavra de Deus, lembrando que estamos já na reta final, mas 1º de janeiro iniciaremos a nossa leitura anual novamente. Priorizando a palavra de Deus é um estilo de vida. E quem inicia não quer mais parar, né? Então vai convidando outra pessoa para se inscrever aqui no canal e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, mas a convicção dos fatos que não se vê. É. Foi pela fé que os antigos obtiveram testemunho, mas não foi um testemunho qualquer, foi um bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir da forma que não aparecem. Ele está mencionando aqui Gênesis 1, né? Pois bem, exemplos de fé que foram extraídos do Antigo Testamento, ou seja, vamos chamar eles aqui de os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, seu irmão, pelo que obteve testemunho de ser justo e tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também o mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque. Olha que lindo, né? Enoque é o nosso segundo herói. Enoque, você conhece um pouquinho dele lá em Gênesis 5:21, né? Enoque andou com Deus e Deus o para si o tomou. Sabe quantos anos Enoque teve? 365 anos. Curioso isso, não é? 365 anos para nos dizer que 365 dias do ano você pode andar com Deus, como Enoque andou em todos os seus anos. Então, o nosso segundo herói da fé é Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado. Não viu a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amo esse versículo. Outro exemplo para mim e para você, na nossa galeria dos heróis da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, estamos falando de Gênesis capítulo 6, do 13 ao 32.
Logo depois desses primeiros heróis da fé, nós vamos ter os patriarcas. Pela fé, quem é o primeiro patriarca? Abraão. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Gênesis 12. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, seus dois filhos, herdeiro com ele da mesma promessa. Gênesis 35 estamos falando. Porque guardava a cidade que tem por fundamento o qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada era de idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Gênesis 18 estamos falando aqui. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está no mar. Gênesis 15, Gênesis 22, Deus relembra Abraão a promessa que tinha sobre a vida dele. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-a, porém, de longe, saudando-a, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que falam desse modo manifestaram estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram por uma pátria superior, ou seja, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. E pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca de todas as coisas que estavam por vir. Então já estamos em Gênesis 27. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Gênesis 47, já estamos falando, hein? 47, 48. E pela fé, Josué, próximo do seu fim, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, estamos falando aqui de Gênesis 50, que vai ser cumprido, né, em Êxodo 13, 19, né, porque levam os ossos de Jacó quando eles saem do Egito. E aí ele vai falar de Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Êxodo 2, já estamos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Êxodo 2, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou a si próprio de Cristo por maiores riquezas que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. E pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas.
Já estamos falando de Êxodo 12. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Êxodo 14. E aí, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Já estamos falando de Josué, capítulo 6. Pela fé, Raabe, olha quem é citado aqui. A meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque o acolheu em paz os espias. Josué capítulo 6. E e o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité. Está falando da era dos juízes aqui, né? Juízes 6, Juízes 4, Juízes 11. E aí também de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha quantos heróis da fé nós temos aqui, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessa, fechando a boca dos leões. De quem ele está falando? Do próprio Daniel, Daniel capítulo 6. Extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite, sim, até de algemas e prisões, né? Então já estamos falando, né, aqui dos profetas maiores, né, como por exemplo Jeremias, né? Estamos falando até mesmo aqui de Paulo. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Ele está falando de pessoas do Antigo Testamento. Concretização da promessa veio com Jesus. E por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que por ele, sem nós, não fossem aperfeiçoados, né? Então, através da morte de Jesus, nós temos aí, né, a perfeita salvação, o cumprimento da promessa de Deus. Capítulo 12, né, ele nos convida a imitarmos o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às tribulações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso, pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa própria alma. Em suma, ele está falando: olhe para Jesus, não perca o ânimo, prossiga para o alvo. Pois bem, ora, na nossa luta não é contra
na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistidos até o sangue. E estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorro convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaie quando por ele for provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem o recebe. Então ele faz menção aqui de Provérbios, Provérbios capítulo 3. Que coisa maravilhosa o livro de Hebreus, né? E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho. Pois que o filho há que o pai não corrija, mas se estás sem correção, de todos se tem tornado participantes. Logo sois bastardos e não filho. Além disso, tínhamos aos nossos pais, segundo a carne, que nos corrige e nós os respeitamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mais de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Pois isso estabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropeços, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja este curado. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Estamos falando de Gênesis 25, do 29 ao 34. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora as lágrimas o tivesse buscado. E aí, ele vai falar, né, o contraste entre Sião e Sinai, né, o Monte Sinai. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não lhes falassem mais. Então, ele está falando da experiência do povo no Monte Sinai, onde, né, quando ouviram, depois de santificar e esperarem, né, aquele grande momento, ficaram tão assustados com os trovões, né, a menção da voz de Deus que falaram para Moisés: Moisés, você fala com Deus e transmite a nós, porque isso é muito para nós. Ele faz menção disso aqui, ó. E ao clamor das trombetas e ao som das palavras tais, os quais ouviram, suplicaram que não lhe falassem mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar ao monte, será apedrejado, né? Isso está lá em Gênesis, Êxodo 19. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte de Sião e à cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, incontável, hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Jesus, mediador da nova aliança.
e do sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aquele que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertiu sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra agora, porém, ele promete, dizendo: ainda mais uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa remoção destas coisas abaladas, como tinha sido feita, para que as coisas que não são abaladas permaneça. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável e com reverência, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Preste atenção nisso. Capítulo 13, ele vai falar sobre os deveres sociais, isso mesmo. Sejam constantes no amor fraternal. Não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Que coisa maravilhosa, não é? Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como os com efeito vós mesmo em pessoa fostes maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei em quem poderá e o que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, dos que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que esses tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar de coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuídos um altar do qual não têm direito a comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Era determinação da Torá. Isso está registrado em Levítico, capítulo 16, versículo 27. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu a porta, fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, o que é o fruto dos lábios que confessem o seu nome. Não negligencie igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em
todas as coisas viver com dignamente. Rogai-vos como muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. É nesses 2 versículos que nós temos, né, o indício de que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo com o auxílio do seu filho amado Timóteo e também do seu companheiro na fé, que esteve com ele ali muito tempo, que era Barnabé. Fizeram até viagem missionária. Então, por esses 2 versículos aqui, o 18 e 19, é que levamos a crer, né, que mesmo não tendo uma autoria declarada, é possível sim que tenha sido escrito por eles, né? Principalmente por Paulo. Então, olha só, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele, caso venha logo, vos verei. Olha só, né? Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Saudai a todos os vossos guias, bem como a todos os santos, os da Itália vos saudam, graça seja para com todos vós. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração e Te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.